E veio aí a notícia que ninguém estava esperando. Virgínia, a maior influenciadora do Brasil, e o cantor Zé Felipe anunciaram na noite de ontem que estão se divorciando. Mas se eu fosse ele, a advogada da Virgínia, e ela marcasse uma consulta comigo, essas seriam as principais instruções que eu passaria para ela. Apesar de colocar ali no seu comunicado que esse divórcio estava acontecendo de forma amigável, a primeira coisa que eu diria ali para Virgínia é que ela não precisaria da autorização do Zé Felipe para se divorciar, caso ele se negasse ali a dar esse divórcio. E isso porque no Brasil o divórcio é um direito potestativo, ou seja, basta que você entre ali com uma ação e o juiz já vai conceder ali a liminar, decretando o divórcio, independente se o outro quiser ou não. Outra coisa muito importante em qualquer divórcio, ainda mais de influenciadores e famosos aí que são milionários como eles, é a questão da partilha de bens. E para que a gente saiba ali como essa partilha de bens vai funcionar, a primeira coisa que a gente precisa saber é em qual regime o Zé Felipe e a Virgínia são casados. Bom, e isso a Virgínia já fez. Ela já respondeu em alguns stories delas que eles são casados aí no regime da comunhão parcial de bens. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que eles adquiriram durante a união, durante esse casamento aí que durou 5 anos, entra na partilha e é dividido pela metade, 50% para cada um, tá bom? E os bens que vieram aí antes dessa união, ou de herança, ou de doação, não entram na partilha. E quando eu digo tudo, minha gente, é tudo mesmo. Essa matéria que diz que a Virgínia conquistou nos últimos anos 400 milhões de reais aí, mais ou menos, em investimentos, com a empresa dela, né, o E-Pink, em mansões, tá bom? Em tudo aí que ela adquiriu, 50% que é do Zé Felipe, assim também como 50% aí do patrimônio que ele adquiriu na constância da união. Precisa ser dividido por 2. Outra coisa muito importante que precisa ser definida durante o divórcio é as questões que envolvem os filhos, que no caso da Virgínia e do Zé Felipe tem 3 aí, né? As 2 Marias e o José aí. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a questão da pensão alimentícia. Afinal, quem fica aí com as crianças, quem fica com a guarda de fato, tem aí, né, o direito a receber estes alimentos, que caso o exemplo, né, elas fiquem aqui com a Virgínia, quem deverá pagar a pensão alimentícia é o Zé Felipe. Os alimentos, eles serão decretados sempre em cima das necessidades das crianças, dos ganhos do pai e da razoabilidade. Nesse caso aqui, nós temos que o Zé Felipe ganha aí por cachê, né, por show que ele faz, o valor de aproximadamente 300 mil reais. Somado a essa informação, né, com os gastos das Marias ali e do José, né, que deve ser ali um gasto bem grande, é que a gente vê nos stories dela, que essas crianças, né, fazem várias atividades extracurriculares, tem escola, tem alimentação, tem N coisas, e em cima disso é que vai ser definido o valor da pensão alimentícia. E para que isso se torne, por exemplo, mais fácil para as minhas clientes, eu, por exemplo, forneço para elas uma planilha em que elas preenchem ali e colocam todos os gastos das crianças para que elas saibam mais ou menos qual vai ser o valor da pensão alimentícia. E com certeza eu também concederia essa planilha para a Virgínia. Por último, mas não menos importante, eu diria ali pra Virgínia que em qualquer divórcio é muito importante que a gente já regulamente aí a guarda e a regulamentação de visitas. No Brasil, a regra é que a guarda seja compartilhada, ou seja, ambos os genitores aí compartilham as decisões, a responsabilidade e o tempo aí, né, na vida das crianças. E a regulamentação de visita, ela vai depender e vai ter que acontecer aí conforme, né, se dê essa rotina. Geralmente, essa convivência acontece aos finais de semana alternados. Mas esse é justamente o período, né, que o Zé Felipe mais trabalha, os finais de semana. Então pode ser que essa convivência aconteça aí de outra forma. E isso é perfeitamente possível. Vamos nos lembrar também, gente, que a Virgínia e o Zé Felipe, né, eles são pessoas públicas, né? Então tudo aí que se der em relação ao divórcio precisa ser feito com muita prudência, com muito respaldo jurídico, né? Para que não afete de forma pública a vida particular deles e também, né, a vida das crianças. Mas isso precisa ser olhado também, gente, mesmo que você não seja aí um famoso, né? Então a gente precisa sempre se lembrar, né, que mesmo que esse divórcio aconteça, precisa ali existir um contato, e esse contato, né, vai ser a longo prazo, porque existem filhos. Então é sempre importante a gente olhar tudo isso com bom senso, pensando no melhor estar, né, e no melhor ali para aquelas crianças. Então, não é porque o casamento acabou que o bom convívio não precisa continuar. E aí, o que você achou de toda essa análise, de todas essas instruções que eu daria pra Virgínia? Pois é, parece que o caso dele está muito distante, né? Mas é muito comum que divórcios com esse regime de bens, né, com filhos, como é o caso da Virgínia e do Zé Felipe, aconteçam. Então, se esse, né, é o seu caso ou de alguém que você conhece, já me segue pra ter mais dicas como essa, curte e compartilha esse vídeo. E aí, teria mais alguma coisa que você diria pro Zé Felipe ou pra Virgínia? Deixa nos comentários.